estou aqui para trazer uma palavra para você que está em Mateus capítulo 5, do versículo 44, que diz assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Essa palavra ela é muito forte. Eu vejo que ela é muito forte porque, primeiro, fala aqui, né? Que a gente tem que amar os nossos inimigos. E como é difícil a gente amar o nosso inimigo, não é mesmo? Não é difícil? Lógico, você vai dizer que sim, que é difícil, né? Imagine você amar aquela pessoa que fala mal de você. Imagine você amar aquela pessoa que ela te maltrata, muitas vezes com palavras, com atitudes, e ela acha que ela tá no direito dela falar assim com você, do jeito que ela quer falar, ou ele quer falar com você. Como é difícil, né? Ainda dizendo aqui na palavra do Senhor, ainda fala assim, mas orai pelos os que te odeiam. Como é difícil. Você já orou por alguém que te odeia, mas você já orou por amor por essa pessoa? Para um pouquinho e pensa. Se você dizer para mim que sim, olha, eu te dou os parabéns porque você está realmente na presença do Pai. Agora, se você falar para mim que não, então temos que colocar o joelho no chão, orar e pedir pela misericórdia do Espírito Santo para que ele coloque um coração assim, para que possa estar orando pelos que te odeiam. E outra coisa forte eu quero dizer para você é que hoje os que nos odeiam estão dentro das igrejas. Isso! Eu quero falar nesse ponto aí. Antigamente, quando a gente falava de orar por alguém, era aquela pessoa que nem conhecia a palavra, nem conhecia a verdade do Senhor. E ela nos perseguia porque a gente pregava o evangelho, pregava sobre a verdade, a palavra de Deus. Hoje em dia, o nosso inimigo está dentro da igreja. Muitas vezes é aquele que é um obreiro, ou aquela irmã do círculo de oração, ou aquele missionário, ou aquele pastor, até aquele pastor, você vai falar, você vai se escandalizar. Não vou me escandalizar, não, é verdade, porque a gente não sabe o que passa no coração de um missionário, de um pastor, de um obreiro, vou falar em geral. A gente não sabe o que passa no coração de um irmão, de um membro de uma igreja. Hoje em dia, o mundo tá tão assim, tá tão contaminado com as coisas do mundo, que eu falo para vocês, hoje vocês não tem mais que orar por aqueles que estão lá fora, vocês têm que orar por aqueles que estão dentro da igreja, vocês sabiam? A igreja está tão contaminada, meus irmãos, que hoje a gente tem que orar para aqueles que estão dentro da igreja, porque os que estão dentro da igreja estão mais se escandalizando do que aqueles que estão lá fora. Aí você vai falar assim, nossa, mas a gente não tem que salvar aqueles que não conhecem a palavra? Mas eu vou dizer para você, e adianta alguma coisa que eles estão dentro da igreja, está ali dentro da igreja simplesmente pela aparência, mas não tem o Espírito Santo? Estão como os ossos secos, como fala lá em Ezequiel, que está como osso seco? O que adianta? Você está dentro de uma igreja se você não tem o Espírito Santo. Se você não consegue orar pelo seu inimigo, você não consegue orar por aquele que te persegue. Você não consegue orar por aquele que muitas vezes fala algo na sua vida e você não consegue colocar o joelho no chão e falar, Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, coloque o teu amor no coração dessa pessoa que me persegue, o que me odeia. E primeiramente eu quero dizer uma coisa para você, você tem que orar para você primeiro, entendeu? Muitas vezes a gente ora por aquele irmão, achando que aquele irmão está nos perseguindo, falando uma coisa que às vezes é verdade para nós, nós temos que, ouvir aquela verdade que muitas vezes Deus usa até um ímpio para falar quem nós somos realmente, nós não admitimos e passamos a ter ódio no nosso coração, que isso significa o quê? Que estamos revelando realmente quem nós somos. Essa é a realidade. Hoje em dia a gente quer ser tão cristão, tão cristão não, perdão com a palavra. Hoje em dia a gente quer ser tão santo, tão puro, a gente quer ser tão perfeito, né? Aquele crente que em santidade fala em línguas, profetiza, evangeliza, expulsa demônios. Mas tem que saber realmente se você está no centro da vontade de Deus. A passagem da palavra de Deus fala que vai ter um grande dia aqueles que vão dizer, ó, eu curei, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios, eu libertei, eu falei em teu nome, vidas foram restauradas, vidas foram curadas, e agora o Senhor fala que não me conhece?
O Senhor fala, apartai vós de mim, que nunca vos conheci. Isso existe, isso tem. Jesus falou isso na palavra dele, nós temos que estar preparados para isso. Você já parou para pensar realmente quem você é? Você já parou para pensar realmente se você está no centro da vontade de Deus? Você já parou para pensar se você perdoa aquele inimigo que te fez mal, aquela pessoa que se levantou contra você, que às vezes é até Deus usando aquela pessoa para mudar você mesmo, o seu comportamento, a sua vida, para saber realmente quem você é? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar realmente se o que você sente é igual o coração de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a gente fica olhando para o irmão, a gente fica olhando para aqueles que estão fazendo coisas que aos nossos olhos está muito errado. Mas Deus mesmo, Ele fala para nós, não julgue o teu próximo, acabe a mim julgar porque eu sou Deus. E muitas vezes a gente quer julgar o irmão e a gente acaba esquecendo. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo de errado? Você já parou para pensar o que você está fazendo de errado? Temos que pensar nisso, irmãos, porque a gente quer ser tão perfeito aos olhos dos homens e nos olhos de Deus. Como que você está? Como que eu estou diante dos olhos de Deus? Deus está se agradando com o que eu estou fazendo? Deus está se agradando como eu estou agindo? Como são as minhas atitudes? O meu testemunho vivo está sendo do agrado do Senhor? Você já parou para pensar como está a sua vida? A sua vida, ela está agradável aos olhos de Deus ou não? Você já parou para pensar nisso? Então pense nisso. Amém?